Olá, seja muito bem-vindo ao Alerj Digital, seu canal da Alerj aqui no YouTube. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença em mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do economista Mauro Osório, que também é diretor da assessoria fiscal da casa. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, é uma alegria estar conversando de novo hoje sobre a região serrana, não é isso? Hoje sobre região serrana. Antes da gente começar, eu vou deixar um recadinho para quem está assistindo a gente. Ative o sininho para receber as nossas novidades, deixe seu like, comente a nossa conversa e compartilhe. Bom, Mauro, como você falou, a gente vai falar sobre a região serrana e a gente sabe que entre os municípios está Petrópolis, que está numa situação muito delicada por conta dos fortes temporais que atingiram o município em fevereiro e março desse ano. Vamos falar também sobre todos os municípios. Essa questão dos temporais a gente vai falar mais daqui a pouquinho, porque antes você vai falar sobre o contexto socioeconômico da região serrana, né? Isso. Pois é uma região bastante conhecida, né, Nívia? Quer dizer, enfim, quer dizer, tem três municípios de grande porte: Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, que são municípios muito conhecidos pela sua atividade turística, por segunda residência para veraneio, né? Também em Nova Friburgo, nós temos lá uma moda íntima bastante importante, conhecida. Nós temos todo um cinturão agrícola também nesses municípios, alguma coisa de pecuária, mas principalmente agrícola. Em Petrópolis nós também temos ali uma parte de confecções, né? A Rua Tereza, lá o Bing, também tem a GSL, mas isso é uma coisa muito interessante, nível. No mundo, os principais locais de revisão, de manutenção de turbinas de aviões na região serrana, em Petrópolis. Inclusive, essas turbinas, elas chegam pelo aeroporto do Grande Galeão, que tem uma importância enorme para a gente esteve discutindo aqui muito no estado do Rio de Janeiro recentemente como reforçar o nosso galeão. Uma das coisas que o galeão é usado, que não é só para passageiros, também é para carga, são as turbinas de aviões que chegam para o aeroporto do Galeão e sobem para Petrópolis para ter uma revisão lá, que é uma revisão top no plano internacional. Tem também produção de óculos, enfim. São três municípios grandes, com uma produção grande, e os outros municípios, principalmente municípios agrícolas, municípios mais rurais, mas também com a produção familiar importante. Uma coisa curiosa é que, na verdade, o turismo nessa região menor do que se pensa. Ele tem uma potencialidade grande, ele pode crescer muito, mas a gente precisa ter uma estratégia para isso, ter uma política, quer dizer, para isso. Precisa também ter uma infraestrutura adequada na cidade, quer dizer, para poder enfrentar essas intempéries, esses problemas que cada vez vão acontecer com mais frequência, né, por causa do aquecimento global. Mas precisa de estratégia de planejamento turístico. Para você ter uma ideia, por exemplo, Nova Friburgo, né, que é o município mais industrializado do interior fluminense, ele tem cerca de 8 mil empregos com carteira assinada na moda íntima, e em hotéis e pousadas o número de empregos formais não chega a 400. Né? Então, uma região belíssima como Friburgo, tem Lumiar, tem cachoeiras, enfim, também Petrópolis, também Teresópolis, tem a Serra dos Órgãos, né? O Dia de Deus em Teresópolis, mas são regiões onde o turismo ainda é subdimensionado e a gente precisa ter mais planejamento, precisa melhorar a política, a atração e o dinamismo do turismo nessas três regiões. Como são os indicadores sociais da região serrana? Pois é, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, ele vive, quer dizer, desde os anos 70, né? A transferência da capital, a falta de reflexão regional, uma lógica política que se deteriorou muito a partir do golpe de 64, né? Que está se procurando agora, enfim, quer dizer, dar uma renovada nisso, né? A Alerj fazendo um grande debate sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a liderança do presidente André Siciliano, mas também a lógica política a partir do golpe, das cassações, que foi a região que mais sofreu com o golpe de 64, a gente entrou num ciclo vicioso, né, sociopolítico muito grande. Isso faz com que, por exemplo, os indicadores sociais no estado do Rio de Janeiro sejam bastante ruins, infelizmente. Né? Nós, por exemplo, se a gente pegar o IDEB de primeira a quinta série, né, educação fundamental da rede pública dos municípios, na educação são cerca de 1.600 municípios na região sudeste, nenhum município da região serrana está abaixo da 1000ª posição. Se nós pegarmos saúde, tem um índice da Firjan muito bom, chamado Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, e que aparece ali a área de saúde, o último ano é para 2016,
e que também, na verdade, até tem uma posição um pouco melhor, mas a maioria dos municípios também, além da milésima posição. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, com esse círculo vicioso, a economia que menos cresce desde os anos 70, uma estrutura pública estadual e das suas prefeituras que se deteriorou gravemente. Então a gente tem aí muitos desafios, né, para colocar o Estado do Rio de Janeiro no lugar em que ele precisa, né? Pois é, Mauro. Agora voltando à questão da chuva, essa situação delicada em Petrópolis, você sempre comenta aqui nos nossos episódios, né, sobre a falta de diagnóstico, posteriormente planejamento, para que haja o desenvolvimento. Não tem planejamento, pelo visto, né, porque a situação só se agrava, a cada chuva que cai a região serrana sofre com isso, os moradores sofrem. Então, mais uma vez, não houve planejamento para que a situação não ficasse ainda mais grave, né? Acho que é mais grave até do que isso, falta estrutura pública. Eu acho que existe uma coisa que a gente precisa entender, que serviço público é gente. Então, se a gente não tiver uma estrutura pública organizada, certo? Quer dizer, como é que a gente vai prevenir enchente? Como é que a gente vai retirar as pessoas? A gente precisa ter uma política habitacional, a gente precisa ter uma política de saneamento. Então, a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro também se deteriorou muito. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que tem funcionário público demais. No Estado do Rio de Janeiro, seja no governo do Estado, seja nas prefeituras, tem funcionário público de menos. Se a gente pegar a relação gasto com o pessoal ativo, sem contar os aposentados, no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos na 24ª posição entre as 27 unidades federativas. Então a gente precisa, no Estado, para enfrentar as enchentes, como para enfrentar todos os outros desafios, como eu acabei de falar, da saúde e educação, a gente vai precisar ver como é que tira o Estado do Rio de Janeiro desse longo círculo vicioso e coloca o Estado do Rio de Janeiro num círculo virtuoso. Ver quais são os starts para isso. Com certeza, você procurar profissionalizar, um dos fatores é procurar profissionalizar o setor público, procurar ver o que precisa de pessoal, procurar ter instituições, né, que estejam fazendo estudos sobre a região, procurar relações com a NASA, por exemplo. A NASA tem um programa muito interessante para prever com muita cuidado, né, quando é que vai chover, quanto vai chover, em que local que vai chover, mas tudo isso vai precisar ter estrutura pública. A gente tem que entender que o serviço público ele não pode ser inchado, mas ele também não pode faltar gente. Por exemplo, o governo do Estado ele tem um órgão de estatística e de pesquisa, que é o IBGE e IPEA estadual, Fundação CPE, ele não tem um único estatístico. O governo do Estado ele tinha mais de 1.000 engenheiros nos anos 80, hoje tem menos de 300. Então a gente vai precisar, quer dizer, a gente precisa ter mais planejamento no Estado de Janeiro, isso é fato, precisa ver como moderniza a estrutura pública, precisa ver como profissionaliza ela, precisa botar pessoas competentes, com liderança também, é claro, mais competentes à frente dos diversos órgãos, diversos municípios, precisa ter estrutura de carreira, precisa ter concurso público, né? É claro que isso vai ter um custo, então também precisa ver como é que amplia a atividade econômica para ter mais base de arrecadação de impostos e poder estar cobrindo isso. Então a gente precisa, na verdade, de um grande planejamento do Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, na região serrana, com certeza, a questão de infraestrutura e habitação. Quer dizer, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que a gente pode trabalhar isso tendo recursos federais, conseguindo recursos internacionais. Uma coisa interessante, Nívia, o Estado do Rio de Janeiro, o governo federal, ele arrecada no Estado do Rio de Janeiro cerca de 170 bilhões de reais. Ele devolve em torno de 40 bi. Quer dizer, a ideia é que como é que acontece essa arrecadação do governo federal dos estados e a devolução dos recursos, né? Tem dois estados que são considerados dois estados ricos, né? Que é o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Então, nesses estados, o governo federal arrecada muito, devolve muito pouco, né? Nos demais estados, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Norte, Nordeste, ou devolve igual que arrecada, ou devolve muito mais do que arrecada para ter uma coisa redistributiva. Só que a gente precisa entender que o Estado do Rio de Janeiro, pela decadência que ele tem, infelizmente, desde os anos 70, ele não é mais um Estado rico. Então a contribuição do governo federal para isso também vai ter que ser muito importante. Ou seja, a gente precisa ter um plano nosso, discutido isso com a sociedade, bem organizado,
feito com política com P maiúsculo, botando pessoas preparadas em cada uma das suas áreas, tendo estratégia, vendo o concurso público que precisa fazer, discutindo com a sociedade, com as entidades trabalhadoras, entidades empresariais, com o governo federal, e aí um grande plano de desenvolvimento econômico, de investimento em infraestrutura, de políticas sociais, vendo por onde começa, para a gente sair desse longo círculo vicioso para um círculo virtuoso, né? Às vezes a gente tem um discurso, é absolutamente fundamental combater corrupção no setor público, né? Eu me lembro que na enchente de 2011, eu já trabalho algumas décadas com o estado do Rio de Janeiro, e eu acompanhei bastante, na verdade, naquelas enchentes de 2011, Petrópolis foi pega uma área, inclusive, de gente de alta renda, né? Mas foi a região mais periférica com um pouco adensamento. E eu me lembro que na época eu pensava, eu já morei em Petrópolis, eu tenho o maior carinho por Petrópolis, já dei aula na Universidade Católica de Petrópolis, conheço bem aquela região, e eu me lembro que eu pensava que se tivesse sido no primeiro distrito de Petrópolis, a chuva de 2011 teria sido uma catástrofe horrorosa. Em Friburgo, foi pego o centro de Nova Friburgo. Teve um prédio, e não era prédio feito por autoconstrução de pessoas com esforço próprio, prédio de classe média, metade dele ruiu. Tem uma maternidade, caiu uma pedra do tamanho de 2 caminhões, né? Teve muita região lá que desceu água dos morros e lambeu a floresta dos morros, não tinha uma única moradia. Porque às vezes também a gente pensa que, na verdade, tudo isso é por ocupação irregular. Não. A gente tem uma região ali complicada do ponto de vista de clima, né? Por isso precisa ter muito mais cuidado e pode prevenir, e temos que prevenir, né? Então também não é só porque tem ocupação irregular, é uma questão também climática e precisa se prevenir para isso, ter planejamento, ter estrutura pública, né? A gente precisa caminhar para um desenvolvimento, quer dizer, de fato. E aí se fala muito também, sempre que quando tem enchente, quando tem essas coisas, você tem doação de recursos e haveria corrupção do setor público. Às vezes é inclusive mais complicado que isso. Na região serrana, em 2011, principalmente Nova Friburgo, que foi onde foi mais grave, também pegou Teresópolis, mais a parte agrícola, que é a parte ali periférica, né? Houve devolução de recursos porque não se conseguiu gastar. Porque para gastar você precisa ter planejamento, você precisa ter um projeto, você precisa ter execução, você tem órgãos de controle, o servidor público ele só vai autorizar se tiver certo que aquilo está bem feito, senão também é ele que entra em risco, ele pode ser preso, ele pode ter que pagar a multa, se for uma pessoa honesta, não for rica, nem vai ter como pagar essa multa. Então, eu acho que o recado que a gente fica aqui é que, seja pela região serrana, seja pelas outras regiões, a gente precisa de planejamento, estruturação e renovação política e pensar novas formas de fazer política também no estado do Rio de Janeiro. E o governo federal entender que ele tem que entrar como parceiro e que o estado do Rio de Janeiro, após todo esse círculo vicioso desde os anos 70, ele não é mais um estado rico e precisa de uma participação federal mais importante. Ainda antes de terminar, eu acho que vale a pena a gente comentar um fato, quer dizer, tem algumas denúncias de que ali na região de Teresópolis e Friburgo se usa defensiva agrícola demais, né? E aí, eu acho que a gente precisa pensar isso, precisa fortalecer também a Pesagro e a Emater. São 2 empresas do governo do estado que trabalham com assessoria técnica, com pesquisa nessa área, e com certeza, né, essa coisa da agricultura, principalmente a familiar, de alimentos, cada vez mais, seja agora também com a pandemia, seja porque a gente vê cada vez mais que a alimentação é fundamental para a saúde. A gente hoje, a gente importa muitos alimentos de outros estados. Então a gente pode estar produzindo no estado do Rio de Janeiro, pode ter um desenvolvimento mais equilibrado, pode ter mais saúde no estado do Rio de Janeiro, gastar menos dinheiro com o hospital e também com saúde, na medida que as pessoas se alimentem melhor, que tenha alimentos na escola. Dizem que em saúde o cara fica doente, né? E que, na verdade, se você se mantiver saudável, a alimentação para isso é fundamental, a saúde vai ficar também muito mais barata. Mas é isso, acho que a região serrana, como as demais, é uma região muito linda, é uma região com potencialidade, é uma região que o turismo pode aumentar muito, é uma região que as universidades, que muitas se instalaram no período recente nesses municípios, principalmente os maiores, podem dar uma contribuição maior, e a gente aqui na Via LERJ, via assessoria fiscal, a gente está procurando fazer esses programas exatamente para
estimular a ampliação desse debate, contribuir para que o Estado do Rio de Janeiro, seja na sua região metropolitana, seja na Serrana, seja nas demais 6 regiões de governo, peguem o seu círculo vicioso e passem para um círculo virtuoso. E um dado muito curioso é que Petrópolis, né, voltando a falar de Petrópolis, falando de Petrópolis novamente, Petrópolis é ligado, né, automaticamente à região serrana, mas na verdade pertence à região metropolitana. Conta isso pra gente, Mauro. Pois é, quer dizer, isso foi, já era assim lá atrás, nos anos 80, e recentemente voltou a formalmente, legalmente fazer parte da metropolitana. É fato. Petrópolis, as pessoas que moram em Petrópolis, né, uma parte delas trabalha no Rio de Janeiro, principalmente classe média, porque a passagem de ônibus de Petrópolis Rio de Janeiro não é barata, então tem que vir de carro, tem que vir de ônibus, mas de fato tem relações com a cidade de Janeiro e eventualmente também pode ter benefícios de estar na região metropolitana e acabar colocando ela na região metropolitana. Mas eu sugeriria voltar a essa discussão para ver se de fato Petrópolis deve estar na região metropolitana ou não. A outra discussão é se a região metropolitana ela deve continuar exatamente como ela está hoje, porque, de fato, por exemplo, os 3 maiores municípios da região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, estão no alto, estão na serra. E Teresópolis tem muita relação com Friburgo. Petrópolis tem muita relação com Teresópolis. Mas Petrópolis e Nova Friburgo não têm relação praticamente nenhuma, a não ser estão em regiões com características parecidas, características turísticas, né? Então a gente deveria pensar, a gente precisa discutir nesse planejamento qual deve ser a nova regionalização do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que deve se configurar a região serrana, como é que deve se configurar as demais regiões do Estado. A gente ainda vai discutir aqui a região das Baixadas Litorâneas, mas, por exemplo, Rio das Ostras está na região das Baixadas Litorâneas, mas por conta do petróleo, que é muito forte em Macaé, hoje a relação de Rio das Ostras é muito maior com Macaé do que com a região dos lagos, das Baixadas Litorâneas. Enfim, não é bem assim, não falta discussão sobre o Estado do Rio de Janeiro, e essa SEC que a gente está tendo a oportunidade de começar aqui na Assembleia Legislativa exatamente para estar procurando estimular, né, e ampliar o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro para colocá-lo no círculo virtuoso que merece. Um outro dado. Ano passado nós tivemos quase 180 mil empregos criados com carteira assinada. Mesmo assim, essa crise ela se aprofundou de tal forma a partir, principalmente do início de 2015, que nós temos entre dezembro de 2014 e agora até o final de 2021 cerca de 700 mil empregos que foram perdidos. Então a gente já teve alguma melhoria no ano de 2021, mas a gente ainda tem muito que recuperar e vamos trabalhar para isso. É isso que nós estamos nos propondo, dar um suporte de informação, de conhecimento para que isso possa acontecer. É isso então, Mauro. Obrigado. Mais uma aula de Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua contribuição, a sua presença, que não é bem assim. Quero agradecer também todo mundo que está assistindo a gente. Está gostando do nosso conteúdo? Deixe seu like para que mais gente conheça a coluna Não É Bem Assim. Marque o sininho para receber as nossas novidades e siga a Alerj nas redes sociais. Eu acho que mais do que uma aula, né, a gente está procurando aqui fazer uma conversa, um debate. Então acho muito importante quem gostar dar uma demonstração de que gostou, falar do que precisa complementar, sugerir para nós, fazer críticas. A ideia disso aqui está sendo um instrumento de discussão sobre o Estado do Rio de Janeiro para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Exatamente. Não deixe de comentar, fique à vontade, o espaço é todo seu. E seguindo a gente também nas redes sociais, você também vai encontrar muito espaço para poder comentar e debater aí as melhorias para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.